Oi, pessoal! No nosso vídeo desta terça, eu trouxe uma sugestão no Word de como podemos escrever a metodologia da nossa pesquisa, caso a técnica escolhida para análise de dados seja a análise de conteúdo de Bardan. Eu fui destacando algumas partes em amarelo para facilitar a visualização e a explicação. Vamos lá. Na seção de metodologia, a gente vai explicar como a pesquisa foi feita. É exatamente nessa seção que consta o passo a passo do estudo, desde como os participantes foram escolhidos, quais ferramentas ou técnicas foram usadas para coletar as informações, até como os dados foram analisados. No primeiro parágrafo, apenas como sugestão, eu acho que a gente pode iniciar a sessão retomando o objetivo da pesquisa. Aqui no meu caso, eu coloquei: o objetivo desse estudo consistiu em analisar, e aí eu entro com o mesmo objetivo que está lá na introdução do meu artigo: analisar as percepções e práticas de professores de um curso de mestrado em relação ao uso da inteligência artificial na educação, identificando desafios, oportunidades e implicações pedagógicas. Em seguida, você explica o tipo da sua pesquisa. Aqui no exemplo eu coloquei: essa pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, qualitativo e transversal. A descrição dos fenômenos observados contribui para uma melhor compreensão do uso da inteligência artificial por professores, enquanto a abordagem qualitativa permite explorar em profundidade as percepções e experiência dos participantes. O caráter transversal está relacionado à coleta de dados em um único momento do tempo. Nessa parte aqui, que é a tipologia do seu trabalho, você pode incluir autores de metodologia que expliquem cada classificação que você está atribuindo ao seu estudo. Então, vejam que aqui no meu eu coloquei descritivo, qualitativo e transversal. Eu poderia trazer autores e inserir as citações aqui. Se você for incluir, então, essas citações, elas precisam ser de autores da área de metodologia. Depois, nós vamos falar sobre o contexto da pesquisa. Você vai descrever o local onde o estudo foi realizado, por que esse local foi escolhido para sua pesquisa. E aí você coloca também. Então, aqui no meu exemplo, eu coloquei: o cenário da pesquisa foi um curso de mestrado em educação oferecido por uma instituição de ensino superior com tradição na formação de profissionais da área educacional. E agora eu vou justificar minha escolha. A escolha deste local se deu em razão de sua relevância acadêmica e do seu corpo docente, composto por professores com vasta experiência em práticas pedagógicas e, em muitos casos, no uso de tecnologias educacionais. Depois de escrever sobre o cenário, traga agora as informações sobre os participantes. Quem são os participantes? A quantidade. Além disso, explique também os critérios de inclusão e de exclusão desses participantes. Vamos ver aqui como foi que eu deixei o texto. Os participantes da pesquisa foram 8 professores, certo? Então, eu digo quem são os participantes e digo também a quantidade de um curso de mestrado em educação. Agora eu venho para os critérios de inclusão e critério de exclusão. Qual foi o critério de inclusão? Abrangeu professores com experiência no uso de tecnologias educacionais, incluindo inteligência artificial em seu trabalho pedagógico. Qual o critério de exclusão? Foram considerados aqueles professores que não utilizam ou têm nenhum contato prévio com ferramentas de inteligência artificial em sua prática docente. Então, quer dizer, os professores que têm essa característica aqui, eles entraram no meu critério de exclusão e aí não fazem parte aqui na minha análise. Se você tiver dúvidas sobre como definir critério de inclusão e os critérios de exclusão dos seus participantes, eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu explico e dou exemplos práticos de como você pode definir esses critérios. Após escrever sobre os participantes, agora você vai detalhar a coleta dos dados. Explique como os dados foram coletados. No caso desse exemplo, a coleta foi feita por meio de uma entrevista semi-estruturada. Veja que eu já inicio o parágrafo dizendo: a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. Eu também vou deixar um vídeo sobre esse tipo de entrevista na descrição. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos descrever também as condições de coleta, que pode ter sido presencial, pode ter sido online. E aí, na sequência, eu já coloco conduzidas de forma presencial, conforme a conveniência dos participantes.
Informe se o roteiro da entrevista foi adaptado de algum estudo, quais foram os assuntos principais das perguntas e como foi a sequência do processo. Então, eu coloquei assim: as entrevistas seguiram um roteiro previamente elaborado com base nos estudos de. E aí, eu trouxe os dois estudos aqui que eu peguei como base para montar o roteiro da entrevista, contendo perguntas abertas voltadas a explorar o uso, as percepções e os desafios relacionados à utilização da inteligência artificial na educação. E aí esse processo como foi? Todas as entrevistas elas foram gravadas mediante consentimento dos participantes e transcritas para análise, né? Então, nesse parágrafo aqui, vejam que eu expliquei tudo referente à questão da coleta de dados. Depois de explicar a questão da coleta dos dados, você vai passar a explicar sobre a técnica de análise utilizada. E vai ser exatamente aqui que vai começar a falar sobre análise de conteúdo de Bardan. Vejam que eu coloquei: a técnica de análise de conteúdo de Bardan foi utilizada, optando-se pelo tipo análise temática. Então, vamos ter uma atenção aqui, pessoal. A gente precisa indicar a técnica, né, que foi análise de conteúdo de Bardan, e a gente precisa indicar também o tipo de análise utilizada, certo? Nesse exemplo aqui foi feita a análise temática. Essa informação aqui, ela é bem importante. Por quê? Porque a análise de conteúdo de Bardan, ela possui vários tipos de análise. E uma delas é a análise temática. Não sei se vocês já viram a playlist que eu criei aqui no canal sobre análise de conteúdo de Bardan, mas tudo que eu explico lá segue o tipo de análise temática ou categorial, que é o que a gente chama. Então, é aquela que a gente vai fazer a codificação, depois a gente vai separar ali os principais assuntos, que são os temas, e depois montar as categorias para poder fazer a interpretação, certo? Então, essa daí é a análise temática, né? Então, muito importante, quando você escrever no método que você utilizou a análise de conteúdo de Bardan, você colocar qual tipo de análise que você fez, tá certo? Então, são vários tipos, né, que tem no livro dela, e um desses tipos é a análise temática, certo? Por isso que a gente precisa dizer: se você não trouxer essa informação aqui, o leitor ele não vai saber qual foi a abordagem que foi aplicada, certo? E aí, em seguida, você vai explicar por que você escolheu análise de conteúdo de Bardan e análise temática. Eu preciso explicar por que a análise dos meus dados foi feita com análise de conteúdo de Bardan. Por que essa técnica era ideal para analisar os meus dados? E aí eu vou explico. Essa escolha foi feita devido à capacidade da análise de conteúdo de organizar e interpretar dados qualitativos, permitindo identificar padrões, significados e categorias que emergem do discurso dos participantes. E agora eu vou explicar a questão da análise temática, certo? Porque é análise temática ou categorial. O método categorial, no formato temático, foi escolhido porque permite uma visão abrangente sobre as percepções e experiências compartilhadas pelos professores, facilitando a identificação de tendências e questões centrais no uso da inteligência artificial em seus contextos educacionais. Então, não é suficiente a gente colocar simplesmente que foi a técnica de análise de conteúdo de Bardan utilizada no trabalho. A gente precisa explicar o porquê da escolha dessa técnica, por que ela é considerada a mais adequada para o meu trabalho. E aí você vem e faz a sua defesa aqui. A análise temática, ela é a mais utilizada, porque ela transforma os dados em categorias que facilita a compreensão do que o pesquisador está estudando. Quando a gente analisa os dados, nós estamos buscando temas que representem os núcleos de sentido. E é por isso que essa técnica recebe o nome de análise temática, né? Esses temas depois, eles se transformam exatamente nas categorias. Na sequência, eu explico o passo a passo das etapas que eu segui para analisar os dados. E aí eu coloquei: o processo seguiu as etapas propostas por Bardan 2020. Você olha aí qual é a versão, né, que você tem do livro de Bardan, então eu coloquei aqui o 2020, e aí eu coloco aqui as etapas que eu segui: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação. Então, isso aqui é importante para que o leitor do seu trabalho veja o passo a passo que você fez nessa análise. E aí, quando eu termino de explicar aqui esse passo a passo, o que é que eu posso falar aqui ainda? Eu posso explicar quantas categorias foram geradas a partir da análise que eu fiz. Então, você pode descrever as categorias criadas e, de forma bem resumida,
o que cada uma representa. Por exemplo, a partir da análise das entrevistas foram geradas 4 categorias, que sintetizam as principais percepções e práticas dos professores entrevistados. A primeira categoria, compreensão sobre inteligência artificial, então aqui foi o nome que eu dei da primeira categoria, aborda o nível de conhecimento e as concepções dos professores sobre o conceito e as aplicações da IA na educação. A segunda, aplicações práticas da IA no ensino, explora como os professores utilizam ferramentas de IA em suas disciplinas e os resultados observados. Ou seja, se você cria, por exemplo, 4, 5 categorias, você pode colocar o título, tá certo? O título da categoria, né? O nome da categoria que você colocou no seu trabalho, e aí você explica assim rapidinho aqui na frente o que é que ela representa. Não precisa escrever muitos detalhes aqui na metodologia, por quê? Porque quando você sair daqui, você vem para a seção de resultados e discussões do seu trabalho, e aí sim, aí você vai analisar profundamente aquela categoria, né? Inclusive, tem um vídeo na playlist de análise de conteúdo de Bardan sobre como escrever os resultados. E aí a gente vê que a gente vai dividindo nas categorias, né? E vai escrevendo ali de forma bem detalhada sobre cada uma. Então, aqui eu escrevi sobre as 4 categorias, né? Que foram formadas aqui na minha pesquisa. E aí, por último, a gente vai trazer os aspectos éticos da pesquisa. Caso a pesquisa tenha passado pelo comitê de ética, você vai explicar isso daqui, certo? Assim como o processo de obtenção do consentimento. No exemplo, eu coloquei que os participantes, eles assinaram o TCLE. Eu coloquei assim: a pesquisa seguiu as diretrizes éticas, né, do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. Além disso, também é importante reforçar que a confidencialidade e a privacidade dos participantes foram garantidas. E aí eu coloquei garantindo a voluntariedade e a confidencialidade das informações compartilhadas. Além disso, os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, respeitando a privacidade dos participantes. O tamanho da sessão, pessoal, da metodologia vai depender do tipo de trabalho que você está escrevendo. Se for um artigo, o texto será mais ou menos desse tamanho aqui que eu fiz o exemplo. Já para uma monografia, uma dissertação ou uma tese, você terá mais espaço para detalhar essas informações. E aí você pode incluir outras com mais detalhes que você julgue importantes para explicar o passo a passo do seu estudo. O interessante é que qualquer pessoa que lê o seu trabalho, ela consiga entender exatamente o que foi feito, por que foi feito daquele jeito e até reproduzir o seu estudo, se ela desejar. Visitem a playlist Análise de Conteúdo de Bardan aqui no canal para mais vídeos sobre esse assunto. Um abraço e até terça-feira.